Mais uma vez, estou muito feliz de receber você aqui no Escola Bíblica, onde estamos estudando juntos o livro do Apocalipse. Você tem aprendido bastante, estamos aprendendo juntos nesse livro que realmente é extenso em novidades, mas é um livro tranquilo, sem muitas preocupações, como muitas pessoas têm pensado, tá? É um livro de revelação, de paz, de esperança, de conforto também. Após um rápido intervalo, a gente vai apresentar para você o tema de hoje, falando sobre esse conflito entre o bem e o mal, que reflete nas nossas vidas também. A gente volta já. E hoje aqui no Escola Bíblica nós damos mais um passo, mais um degrau na nossa caminhada, estudando as profecias, mas é uma caminhada para o céu, para a salvação, para a esperança. A gente ainda vai terminar esse estudo, mas com certeza mais próximos de Cristo Jesus, tá bom? Que estudo é esse para você que está chegando agora? Nós estamos baseando a metodologia e as perguntas desse livro aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. É um material produzido aqui pela Novo Tempo, pela Escola Bíblica, que é um departamento aqui da Novo Tempo também. E temporada após temporada nós vamos apresentar um material de estudo aqui. Hoje estamos estudando esse. E nós estamos no 4º capítulo, no 3º estudo do 4º capítulo, tá bom? E hoje a gente vai estudar sobre, mais uma vez, um tema muito forte, muito relevante, relacionado comigo e com você, o grande conflito, né? A luta que nós estamos vivendo aqui nesse mundo e, claro, contando com a sua participação, com o seu envolvimento também. Pelas redes sociais você pode participar com a gente, tá? Pelo Facebook. O Facebook é Escola Bíblica NT, é bem fácil, mande suas perguntas. Se na semana anterior você de repente tem alguma dúvida, teve alguma dúvida sobre algum tema, envia para a gente pode tentar responder para você, tá bom? Ou se você quiser seguir também, ver nossas postagens aí, nossas recomendações, o nosso Instagram, Escola Bíblica NT. E além disso, você também pode acompanhar os programas anteriores no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Estudando Apocalipse, com certeza a gente se envolve mais com a palavra de Deus. Nós já estamos no 4º capítulo, mas não podemos perder em mente algo muito importante. O centro do livro do Apocalipse é a pessoa de Cristo Jesus. No Apocalipse capítulo 1, verso 1, nós aprendemos isso. João escreveu centralizando todas as profecias no livro do Apocalipse. Então não se esqueça de uma coisa, por mais que a gente esteja aprendendo sobre profecias, por mais que muitas pessoas se aprofundem nisso, se elas perdem o senso de que tudo isso tem que levar a Jesus, não vale de nada. Não vale de nada a gente conhecer o significado de dragão, de mulher no Apocalipse, 7 igrejas, ou quem sabe o selo 144.666, que são temas que a gente vai abordar, se nós não tivermos um encontro com Jesus. E nós vamos começar com uma oração. Na sequência, eu quero junto com você apresentarmos esse tema e estudarmos juntos. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez por tua presença e companhia. Nós precisamos da tua orientação para aprendermos mais de ti e entendermos qual é a tua vontade para cada um de nós. Existem pessoas de várias crenças que estão assistindo agora e que nesse momento todos nós possamos ser os teus filhos para aprender as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, mais um tema forte da palavra de Deus, e como você vê na tela, a maior de todas as guerras, o grande conflito. A gente começou no primeiro estudo, o primeiro estudo do capítulo 4 do livro Apocalipse, Revelações de Esperança, falando sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, uma das grandes guerras. Mas a gente já está abordando que o grande conflito, a rebelião no céu de Lúcifer, depois o engano dele aqui na terra, realmente foi a maior das guerras. E nós ainda fazemos parte dessa guerra. A pergunta e a resposta já vem na tela. A rebelião no céu levou
a queda de Lúcifer, Satanás. Era um anjo de luz, um cobridor. É alguém, um anjo forte, que era um dos principais do céu. E eu quero fazer questão de reforçar que ele quis se tornar semelhante ao próprio Deus. E a partir disso, nós encontramos a pergunta de número 7 do nosso guia de estudo. Se você recebeu, acompanhe com a gente. Se você não recebeu, peça, entre em contato ou então acompanhe com a gente aqui na tela. Qual a principal obra de Satanás aqui na Terra? E você deve imaginar, né? Você tem visto ao seu redor aí. Mas João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou em outras versões, tenham em abundância. Jesus vem falar acerca da diferença da atuação dele na terra, que é exatamente para trazer vida e vida em abundância. E ele faz uma ponte com o ladrão, com o próprio inimigo de Deus que está aqui nessa terra, que vem para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim: a vinda do ímpio será acompanhada por obras de Satanás, de toda espécie de portentos, de sinais e de prodígios enganadores, de toda espécie de sedução do mal, para os que são destinados à perdição por não terem acolhido o amor da verdade para serem salvos. O que me chama a atenção é que esse texto diz assim que as pessoas, e chama de ímpios, as pessoas que têm uma relação consciente ou inconsciente com o mal, elas praticam essas mesmas obras. São enganadoras, mentirosas, são pessoas que matam, que roubam, que seduzem para o mal. E nós temos percebido isso no nosso dia a dia. Cada vez mais o mundo tem se intensificado para o mal. Cada vez mais as pessoas têm rejeitado em ouvir a voz do Espírito Santo. E na tela nós vemos aqui pelo menos 4 coisas, né? 4 palavras que têm uma relação muito forte com a atitude de Satanás aqui na terra: mentira, engano, destruição e sedução para o mal. São realidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje, após a queda de Lúcifer e após a queda de Adão e Eva. E nós vamos aqui com a pergunta de número 8. Tem acompanhado aí? Acompanhe com a gente. Quais são os 2 maiores enganos, ou os 2 enganos mais sutis de Satanás? As 2 coisas que mais têm levado as pessoas a se desviarem dos caminhos de Deus. E mais uma vez a resposta sempre está na Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como diz a Bíblia, tá? É assim que a gente estuda, um texto ali, um texto dentro do contexto, um texto que complementa outro, nunca fugindo de todo o contexto geral da Bíblia. Para que a gente entenda o Apocalipse, é importante a gente ler outros livros da Bíblia. E eu volto a lembrar, principalmente o Antigo Testamento, tá? Os símbolos do Antigo Testamento. 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: e não é de admirar, e esse texto eu quero comentar algo para você. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não surpreende, pois, que os seus ministros também se disfarcem em ministros de justiça, mas o seu fim será de acordo com as suas obras. E a pergunta é: quais são os 2 maiores enganos, os mais sutis de Satanás? Ele disfarça em anjo de luz e também ele nos surpreende enganando com os próprios ministros que se disfarçam em ministros de justiça. 2 coisas bem importantes. Se Lúcifer se transfigura, se disfarça em anjo de luz como se disfarçou de uma serpente no Éden, para enganar Adão e Eva, conceitos errados, ele faz isso hoje. E eu quero mencionar para você, mais à frente nós vamos nos aprofundar disso. Hoje, não é o tema, mas eu quero dizer para você, hoje muitas vezes Satanás finge de pessoas mortas para enganar familiares e amigos.
É um texto que nós vamos mencionar mais à frente, um assunto bem pontual. Mas mais do que isso, ele usa ministros, aparentemente ministros de justiça. Assim como ele fez no Éden com a serpente, enganando, bonita, ele usa da própria religião hoje para enganar pessoas. O livro do Apocalipse menciona que chegará um momento em que muitos líderes religiosos, pastores, padres, bispos, missionários, apóstolos, que hoje aparentemente são pessoas direcionadas por Deus, dirão: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres e curas. E qual vai ser a resposta de Cristo Jesus? Eu nunca conheci vocês. Vocês usaram o meu nome, mas eu nunca conheci vocês. Nem sei quem vocês são. Então você começa a imaginar hoje, associar alguns personagens da realidade nossa, seja televisiva, seja de igrejas, pessoas dentro do cristianismo que usam o nome de Deus, que fazem milagres e curas, mas não vivem aquilo que a palavra de Deus diz. Chegará um dia em que Deus vai dizer assim: eu não conheço vocês. Aliás, eu nunca conheci vocês. Essa é uma atitude que o inimigo de Deus faz, usando os seus próprios anjos e ministros, pessoas aqui na terra, que se utilizam do nome de Jesus, mas na verdade não vivem para Jesus. Algumas ilustrações a mais para nós aqui. 3 ilustrações, 3 situações em que o inimigo de Deus enganou o ser humano. Falando da morte, quando ele disse para Adão e Eva que eles não morreriam. Aqui está a serpente, uma ilustração que a produção preparou para a gente aqui. E uma terceira imagem ali, que representa, ele se transfigurando em anjos. Para quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, essa é uma imagem de um personagem que representava o próprio Satanás no filme. Nós vamos em frente com um texto bíblico, Mateus 24, 24, diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Olha que texto forte. O inimigo de Deus vai usar quem? Falsos cristos, falsos profetas. E esses homens farão grandes sinais. Você tem visto isso por aí? Falsos profetas, homens que se dizem profetas de Deus, homens e mulheres que se dizem usados por Deus, que arrebanham milhares, dezenas, centenas de pessoas, com curas, com promessas. E na verdade, Deus diz assim: nos últimos dias, muitos fariam prodígios, mas não têm relação nenhuma comigo. Tem uma relação mais próxima com o inimigo de Deus. A gente vai para o intervalo agora, mas surgiu uma pergunta. E a pergunta de um telespectador aqui na Novo Tempo, aliás, de uma telespectadora. Eu queria lançar. A Maiara Carolina entrou em contato com a gente há pouco aqui. E a pergunta dela é o seguinte: Satanás está presente aqui na Terra? Ele se faz presente hoje aqui? O que você pode imaginar, você que está em casa? Após o intervalo a gente volta. Estou aguardando você para a gente continuar esse estudo do capítulo 4 do livro Apocalipse, Revelações de Esperança. A gente volta já. De volta aqui no programa Escola Bíblica, e eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para quem está acompanhando a gente. É sempre bom ter você, e por isso o programa é ao vivo, para a gente ter essa interatividade, para ouvir você, para saber que você está do outro lado e acompanhando nesse momento, que de alguma maneira Deus, no momento certo, use a palavra certa, a mensagem certa para você. Um abraço para Kelly Santos, diz assim: Deus continue abençoando esse programa, esse belíssimo estudo. Ela diz assim. A Lu Silva diz: boa noite, irmão, Deus abençoe vocês sempre. O Tássio: boa noite, pastor, tenho muitos amigos que precisam ouvir essa mensagem. Então, obrigado, viu? Compartilhe no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Tem todos os estudos lá e você pode acompanhar e compartilhar também. A Janete Araújo dizendo assim: gostaria de conseguir o livro de estudo para acompanhar as aulas. E é muito fácil, você pode mandar para a gente aí um WhatsApp, salve o número que vai aparecer na tela, 12 98100 16
15. Isso você pode mandar agora, tá? Acompanhando aqui, manda gratuito, vão registrar o seu pedido e vão encaminhar para sua casa, tá? Ou o telefone, que é o 12 21 27 31 21, em horário comercial, se você estiver assistindo a reprise aí ao 12:30, tá bom? Bloco anterior nós tivemos uma pergunta em meio ao estudo aí. A Maiara Caroline fez a seguinte pergunta que já está na tela. Satanás está presente aqui na Terra? Satanás está presente aqui na Terra? Eu vou pelo menos mencionar algumas coisas aqui que nos chamam a atenção. Eu acho que vale a pena a gente mencionar. Um texto de Mateus, capítulo 12, verso 43, que diz assim, sobre a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, esse foi um contexto ali mencionado também no livro de Lucas, é uma explicação. Quando alguém tem uma relação com o inimigo, muitas vezes o inimigo toma conta da pessoa. E quando ele sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Daí fala que ele pode retornar para a pessoa se a pessoa não estiver com Deus. Então nós entendemos e percebemos que o texto bíblico diz assim, entre outros textos, que ele anda perambulando por sobre a terra. E esse texto especificamente, quando ele sai da pessoa, ele está procurando outras pessoas, outros seres aqui na terra também. É necessário a gente ter medo? Não é necessário a gente ter medo. O importante é nós sabermos que um anjo de Deus, ele pode vencer inúmeros anjos do mal. E se você tem medo nesse momento, abra o seu coração que Deus está com você. O livro de Jó menciona também, né? O Jó menciona que num determinado momento, o representante da terra, Satanás, tem um encontro com Deus e eles questionam sobre Jó. Deus reúne representantes e o representante da terra até então era o próprio Satanás. Ele é o governador desse mundo hoje, é quem coordena. Infelizmente, mas chegará o momento em que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai mais uma vez tomar para sempre a nossa vida e esse reino aqui também, tá bom? Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje, esse é o grande conflito que nós vivemos, tá? Vamos a mais uma pergunta do nosso guia de estudos aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança, e a pergunta de número 9. A pergunta é a seguinte, contra quem Satanás está enfurecido nesses últimos dias? Essa é uma pergunta chave, porque ela espera de nós uma decisão muito forte. Eu queria que você preparasse o seu coração também, porque além do conhecimento intelectual, né, bíblico, profético, é importante a gente tornar bem prático também os nossos conhecimentos aqui. E eu quero mencionar para você exatamente isso, a resposta da número 9, que é Apocalipse 12, 17. É um texto clássico, muito estudado. Então, furioso contra a mulher, nós vamos entender um pouquinho o que é mulher em Apocalipse, lembrando de uma coisa, relembrando, para quem está acompanhando aqui, em primeiro lugar, o livro do Apocalipse tem que ser entendido simbolicamente, depois, literalmente. Os símbolos são a base do livro do Apocalipse. Então, furioso contra a mulher, o dragão foi guerrear contra o resto dos filhos dela. Ou seja, o dragão e a mulher foi lutar contra o restante dos filhos da mulher. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus. Antes da gente explorar esse verso, eu queria junto com você entender um pouquinho mais sobre duas palavrinhas dele. Primeira, dragão. Nós já falamos sobre isso, um dos primeiros estudos que nós tivemos, uma das primeiras explicações é que dragão é o próprio Satanás. O livro do Apocalipse menciona a antiga serpente, o diabo, Satanás. Isso é bem claro. Agora surge uma outra palavra, conhecida de muitos, mas muita gente, quem sabe, nunca se deparou com ela. Mulher no livro do Apocalipse. Qual o significado de mulher? Igreja. Igreja. 2 Coríntios 11, verso 2, você pode procurar e encontrar. Jeremias 6, 2, Apocalipse 17, 3 a 6, Efésios 5, 25 a 27. São alguns textos que confirmam, que expressam o significado de mulher na Bíblia, que é a igreja. E a gente pode ler mais facilmente o verso. Então, furioso contra a igreja, Satanás foi guerrear contra o restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho
de Jesus. Contra quem Satanás está enfurecido? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Contra o restante da igreja dele, nos últimos dias. Quem? Aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Duas imagens bem importantes para nós. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus. É claro que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, não se resumem somente aos 10 mandamentos. Mesmo porque o livro de Hebreus diz assim que hoje, e você já deve ter se deparado com esse texto, e quem sabe está se questionando ainda, poxa, mas o Antigo Testamento, a lei de Deus, essa imagem que vocês estão colocando aí, isso é Antigo Testamento. É na época da lei, hoje nós estamos na época da graça. Mas o livro de Hebreus diz assim que hoje a lei de Deus ela não está mais em tábuas de pedra, mas ela deve estar gravada onde? No meu coração e no seu coração. A lei de Deus ainda está em vigor, os mandamentos de Deus ainda estão em vigor. Aonde eu e você saberíamos que matar é errado se não estivesse nos mandamentos? Aonde eu e você saberíamos que adulterar não é pecado se não fosse os mandamentos? Aonde eu e você saberíamos que desonrar pai e mãe não é errado? Mas existem outros tantos ensinos que Jesus deu, que são válidos hoje. O inimigo está contra o restante da igreja, que guarda os mandamentos de Deus. Mas tem uma segunda característica. Além disso, que tem um testemunho de Jesus. E aqui no testemunho de Jesus, nós fizemos questão de colocar uma imagem de um profeta escrevendo, né? Existem pelo menos 21 vezes que João menciona, não somente no livro do Apocalipse, mas também em seus livros, um pouco mais sobre esse termo, a revelação acerca de Cristo Jesus. Eu quero mencionar para você, existe 2 explicações básicas para esse termo acerca da revelação de Cristo Jesus. Primeiro, o inimigo está contra os que guardam os mandamentos e testemunham de Jesus. No grego, o termo exato, a expressão quer dizer que muitas vezes Jesus, ele mesmo se autotestemunhou. Ele falou acerca de quem ele era. E também, no livro do Apocalipse, é mencionado que quando a gente fala sobre o testemunho de Jesus, são pessoas que hoje podem estar testemunhando acerca de Jesus também. Pessoas como eu e você, e pessoas que podem ser usadas ainda nos dias de hoje como profetas de Deus. E esse texto nós podemos ver mais claramente em Apocalipse, no capítulo 19, verso 10. Que os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Contra quem, respondendo mais uma vez para a gente entender o todo, contra quem Satanás está irado hoje? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que testemunham de Jesus. E pessoas hoje que acreditam ainda nos profetas de Jesus. Que desafio para mim e para você. Hoje, o inimigo está irado contra todos, mas principalmente contra aqueles que têm buscado servir e seguir a vontade de Deus. Você aprendeu algo novo hoje? Você entendeu que o inimigo de Deus não aceita o povo que guarda os mandamentos dele? É um desafio que Deus tem para mim e para você. E o desafio nós vemos na tela. Se aproxime de Deus e leia a palavra para distinguir os enganos de Satanás. Somente a palavra de Deus nos dá forças para vencermos as tentações, as artimanhas e os enganos. Existe muito líder por aí tentando enganar e sendo usado pelo inimigo de Deus. Mas Jesus venceu com a palavra, está escrito. E nós podemos vencer com a palavra também. Nesse momento nós vamos falar com Deus, pedir mais uma vez a graça e a misericórdia dEle. Que você hoje tome uma decisão no seu coração, fazer parte do povo da igreja de Deus dos últimos dias, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Oremos. Senhor Deus, o nosso desafio hoje é buscarmos nas Tuas verdades, na Tua palavra, aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajude a vencermos a vontade de muitas vezes não estudarmos a Bíblia, para que o Senhor vença em nossa vida, para que o Senhor vença as nossas batalhas, para que o Senhor vença as nossas tentações, para que o Senhor vença o nosso desejo de voltar para os ensinos que aprendemos desde criança e nos ajude a entendermos as Tuas verdades. Eu coloco a vida de cada telespectador e a minha vida em Tuas mãos nesse momento. Hoje e sempre, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.